Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, cá estamos mais uma semana juntinhos para entregar para você um super pré-prova de CEA, pré-prova esse que é, talvez você saiba, mas é sempre bom lembrar, que é o meu, digamos assim, resumo de tudo que aconteceu na semana anterior lá na prova do CEA, a partir do relato, dos relatos, melhor dizendo, né, dos meus alunos que foram lá, fizeram a prova e trouxeram assim, Lucas, caiu isso, caiu aquilo, senti um pouco, perdão, de dificuldade nisso ou naquilo, eu paro, consolido todas essas questões, coloco lá no nosso curso, e é justamente isso que faz com que o nosso curso seja o que mais aprova nesse país, e um pedaço dessas questões eu paro e gravo aqui para o nosso canal do YouTube. Então, muita questão nova entra na plataforma lá dos cursos dos meus alunos semanalmente, que aliás, os meus alunos têm meu WhatsApp, inclusive, né, para ter uma tutoria, um acompanhamento durante o curso, e um pedaço delas eu trago, 8 delas, toda semana, aqui para o YouTube. Já são 132 edições disso, não existiam pré-provas, ninguém fazia isso, eu criei essa metodologia, tenho muito orgulho disso, tá? Então, semanalmente estou aqui com vocês. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, chama o estagiário aqui. Tem também nossos podcasts e aulas lá no Spotify. Basta procurar pelo meu nome lá. Tem muita coisa legal. Procura pelo meu nome que você vai achar. E tem também meu Instagram, @professor Lucas Silva. Beleza? Lembrando, né? Eu sempre disponibilizo o PDF dessa aula aqui lá no meu canal do Telegram. Se você não faz parte ainda, aqui embaixo vou colocar o canal do Telegram, o link para você se inscrever, não tem custo nenhum. Se você recebe em primeira mão aí os PDFs das questões. Bora começar? Tudo que caiu na semana passada, só se for agora, e eu já começo com índice de Basileia. Olha só, o estagiário está ajudando a análise de risco de uma instituição financeira, precisa calcular o índice de Basileia. Foram fornecidas as seguintes informações, tá? Qual é o índice de Basileia da instituição? Pois bem, o que é esse índice de Basileia? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco para a gente conversar, como eu sempre faço, né? Sempre brinco que eu não estou aqui para resolver questão tão somente, mas sim para te dar uma mini aula, porque assim você entende a lógica, tá? O que é esse índice de Basileia, tá? Índice de Basileia é basicamente o seguinte: um banco, né? Uma instituição financeira, o que ela faz, né? Então aqui está o banco, ok? Esse banco, ele empresta dinheiro para pessoas, né? Para empresas ou para pessoas lá fora. Então, você percebe que ele tem dinheiro na rua, né? Dinheiro que alguém pegou perante esse banco, tá bom? E esse banco, né? Ou melhor, esse dinheiro, ele tem um risco de não ser devolvido, né? Tem chance de esse cara aqui não devolver esse dinheiro. Concorda? Sim, sim, Lucas, com certeza. Tem chance de esse cara dar calote e não pagar. Beleza. Então, um banco tem que ter, perante, vamos supor que ele tenha emprestado R$100 aqui, ok? O que é o índice de Basileia? É quanto que o banco tem de dinheiro dele, de capital próprio, em relação aos R$100, por exemplo. Se esse banco aqui tem, vamos supor, R$10 de dinheiro do próprio banco, de capital próprio, o índice de Basileia dele é de 10%. Por quê? Porque para cada R$100 que ele tem na rua, que ele emprestou, ele tem R$10 aqui de cobertura. Ou seja, se essa galera aqui ninguém pagar, pô, deu um calote total. Quanto que esse banco tem para segurar essa bronca, se ninguém pagar? 10% do que ele tem na rua. Então, logicamente, que se um banco, ao invés de ter somente, né, 10% aqui, que seriam R$10, né, ao invés de ter de capital de dinheiro meu, do próprio banco aqui, ao invés de R$10, ter, por exemplo, R$30, que seria um índice de Basileia de 30%, esse banco aqui, ele tá mais forte, ele tá menos arriscado, porque ele tem mais dinheiro dele para conseguir suportar se todo mundo der um calote. Esse é o índice de Basileia. Quanto que o banco tem de dinheiro dele, né? Essa é a ideia. Então, quanto mais alto esse índice, mais seguro é o banco, né? Mais forte é o banco, mais dinheiro tem o banco, tá? E olha o que ele trouxe aqui, olha. Esse banco tem um patrimônio de 180 milhões, ok? E tem
os ativos, né? O que é ativo? É o que eu emprestei e tem direito de receber. Então é um ativo, é um direito meu, né? De 1,2 bi. Ou seja, naquele exemplo que eu montei aqui, ali antes, né? Esse banco tem 180 milhões de dinheiro próprio e emprestou 1,2 bi. Ou seja, tem risco de 1,2 bi e tem dinheiro dele de 180 milhões. Então é só ver quanto que eu tenho de capital próprio. Pegar HP? Então tá aqui minha HP, ok? E aí é só calcular um pelo outro, né? Simples assim. 1.200, 1, 2, 3, enter, 180 mil, percentual total, 15%. Ou seja, só usei ali, né, o percentual do total, 15%. Um pelo outro, simples assim. Ou seja, 15% é um índice de Basileia. Você também pode fazer de outro jeito, né, pegar 1,2 bi, pegar 180 milhões e dividir por 1,2 bi, vai dar 0,15 também, que é os 15%, né? 0,15 aqui, como quiser, tá? Mas é só com percentual do total da HP você já consegue. 15%, portanto, é quanto eu tenho de capital próprio perante o que eu tenho na rua. Índice de Basileia é isso. 2. O estagiário está conferindo obrigações tributárias de um cliente que realizou operações de day trade com ações. Nesse dia, o cliente obteve um lucro líquido de 10 mil. Ou seja, day trade, comprar e vender no mesmo dia, day trade, trade é operação, day é dia, operação no mesmo dia, e teve um lucro de 10 mil. Se teve um lucro de 10 mil, tem que pagar imposto de renda. Beleza. No day trade, a alíquota total é 20%. Sendo 1% na fonte, mais 19% que eu pago através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Ok? Então, 1% já fica na fonte, né, quando eu estou se tratando de day trade, e eu pago mais 19% até o último dia útil do mês subsequente, totalizando os 20%, que é o que eu devo. Né? 1% é o dedo duro, mais 19% através de DARF. E a questão trouxe o que eu considerei uma pegadinha, né, mas você pode errar na hora lá por falta de atenção, qual o valor de DARF que eu tenho que pagar até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, o que eu quero saber não é o imposto de renda total, é a DARF. Então, olha só, se eu tive 10 mil de lucro, ok? O meu imposto de renda devido é 20%, portanto, é de 2 mil reais, ok? Só que desse total dos 2 mil reais, que é os 20%, né? Fica quanto? Fica 100 reais na fonte, que é 1%, ok? E fica mais 1.900 através de DARF, né? Que é os 19%, totalizando 20%, portanto. Tá? Então era só esse erro que você podia ter cometido, seu cuidado, porque a questão pediu exatamente o que? O que eu pago de DARF. Então fica 100 reais na fonte, mais 1.900 através de DARF, totalizando os 20%, que é os 2 mil. Né? Lembrando que day trade não tem isenção nenhuma, tá? 3. O estagiário está estudando renda fixa e encontrou o conceito de duration de Macaulay. Ele anotou em seu caderno que essa métrica está relacionada ao risco de um título e quis entender melhor o seu funcionamento. Pois bem, deixa eu pegar aqui uma página em branco para falar sobre duration, tá? Vamos para algumas questões mais filosóficas, né, conceituais. Duration é duração. É prazo médio de um título. Duration, duração. Quanto dura, né? Então, quanto maior a duration de um título, se é maior a duration, maior o risco desse título. Por quê? Maior é a incerteza desse título, né? Pensa comigo o seguinte, se você me empresta um dinheiro, tá bom? Por um ano, você tem a incerteza de um ano. Se você me empresta o dinheiro por 10 anos, você tem a incerteza de 10 anos, que é muito mais nebuloso 10 anos do que um ano. Então, aumenta a duration, aumenta a incerteza, aumenta o risco. Tem mais risco envolvido. Porque 10 anos, o que vai acontecer em 10 anos? Então, quanto maior a duration, maior o risco, mais prazo envolvido nessa operação. Tá bom? E o que é a duration em si? Bom, vamos lá. Duration
também conhecida como quando que eu vejo o meu dinheiro de volta, né? Então, tipo assim, qual é o prazo quando eu recebo meu dinheiro de volta? Por exemplo, vamos supor um título sem cupom, tá? Você coloca R$100 aqui e lá no final você tira R$120. E vamos supor que esse título, perdão, tem um prazo de 2 anos. 2 anos. A duration desse título aqui é igual a 2 anos. Por quê? Porque somente ao final, lá no ano 2, é que eu vejo meu dinheiro. É quando eu recebo meu dinheiro de volta. A duration é payback, quando que eu recebo meu dinheiro de volta. Né? Payback é quando eu recebo meu dinheiro de volta. 2 anos. Por quê? Porque esse título aqui não tem cupom. Então, quando é um título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Porque eu só vejo meu dinheiro lá no ano 2, nesse exemplo que eu estou criando aqui. Porém, também posso usar os títulos com cupom, né? Eu recebo os mesmos 100 lá no final e vou recebendo 10, 10, 10. Vou recebendo esses títulos intermediários, né? Esses juros intermediários, que é um título com cupom. Quando é um título com cupom, a duration vai ser igual a, por exemplo, 1.7, 1.8. Estou inventando valor aqui, tá? Zero compromisso com a verdade. Mas ele é menor do que 2, que é o prazo do título. Por quê? Porque eu já começo a receber o meu dinheiro antes. E duration é o tempo que eu receberei meu dinheiro. Tá? Então, títulos com cupom, eu tenho a duration menor do que o prazo do título. Título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Então, olha o que ele fala. Vamos lá. De baixo para cima. A duration de Macaulay é mais alta em títulos que pagam cupons. Não, ela é mais baixa. É porque eu começo a receber o dinheiro antes. Tá fora. Quanto menor a duration, menos oscila o título, porque menos risco eu tenho. E não maior a sensibilidade. Tá fora. A duration de Macaulay mede a rentabilidade final de um título. Não, não é rentabilidade. Rentabilidade é a taxa de retorno. Então, a duration mede o prazo de um título. Tá fora. Sobra a A de amor. Vou até fazer um coração aqui para vocês. Né? Macaulay. A duration de Macaulay representa o prazo médio que o investidor recupera no valor investido. É o payback. Payback, né? Payback é quando que eu recebo o valor que eu investi. Tá? Considerando os fluxos de pagamentos que eu vou descontar. Tá bom? A de amor para você. 4. O estagiário está revisando algumas funções, o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e se deparou com o papel do CMN. Então, quais são as suas funções, tá? Vamos lá. O CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, lembra? Cara que manda neles, cara que manda nos outros, órgão 100% normativo. Essa questão você não pode errar. Sendo responsável por estabelecer diretrizes para as políticas monetária, fiscal, creditícia e cambial do país. Perfeito. Ele define as diretrizes e o Banco Central executa essas diretrizes. 2. O CMN é composto por 5 membros. Não, CMN, 3 caras, sendo esse conselho, né, que são CMN, 3 letras, 3 caras. O presidente desse conselho é o ministro da Fazenda, né? Presidente do Banco Central, faz parte, tá? Então tá fora. Uma das funções do CMN é regular as condições para a constituição e funcionamento das instituições. Perfeito. E quem vai fiscalizar isso, é justamente o Banco Central, ok? Portanto, letra C de casa, letra C é a resposta para você. Não botei tubarão, falhei, errei miseravelmente. Mas enfim, 1 e 3 estão corretas, beleza? Beleza. E também agora, no nosso intervalo comercial, não é para ir no banheiro, deixa por favor o seu like aí, custa nada. A gente fica bem feliz quando você deixa o seu like, porque assim a gente sabe que você está gostando do conteúdo. Deixa o joinha, não custa nada, seu dedão não vai ficar pequenininho igual o meu, só por sentar o dedo no joia aí, custa nada e você nos ajuda aqui, tá bom? E também te dizer que a gente abriu ontem o Missão Ceia, a jogada de mestre, que é o meu curso focado para você resolver o CEA em 20 dias. Chega a estudar por meses e meses, 20 dias eu encaixo isso na sua rotina. Dentro da sua rotina, sem precisar ficar noites estudando, sem abrir mão da sua rotina. 20 dias com o meu método
com a minha tutoria, com o meu acompanhamento. Você terá o meu acompanhamento personalizado. Aqui embaixo estou colocando o link para você se inscrever. A gente está com inscrições abertas essa semana inteira, ok? 20 dias a gente resolve o CEA e depois, lá em janeiro de 26, quando tiver a migração das certificações novas, você migra sem prova. Então, a jogada de mestre é um checkmate no CEA. 20 dias para você ser CEA. Aqui embaixo tem o link com mais detalhes. Né? Clica aqui. Né? Te desafio. Bora? Bora. O estagiário está aprendendo sobre fundos de investimentos em criptoativos e encontrou algumas afirmações a respeito desse produto. Analisa as seguintes afirmações, tá? Fundos que investem em criptoativos só podem ser destinados a investidores qualificados. Perfeito, tem essa regulamentação só para investidor qualificado, para tentar entender um pouco mais esse mercado. Nesse momento é um mercado novo ainda, então é destinado principalmente para investidores qualificados. 2. Esses fundos devem aplicar exclusivamente em criptoativos, adquiridos diretamente em corretoras não reguladas. Não! A CVM justamente regulamentou isso para que sejam comprados em mercados regulamentados e não sem regulamentação, não faz sentido. A CVM exige que investimento em cripto sejam feitos por meio de instrumentos regulados por ela, né, como ETFs, que é fundo de índice, e derivativos negociados em ambientes autorizados, logicamente, tá bom? Então é um mercado novo, que a gente está conhecendo ainda, só para investidor qualificado nesse momento, por meio de fundos, né? E também por instrumentos regulados, como ETF e derivativos. B de Brasil para você. 6. Outra de criptoativos, tá? Qual o percentual máximo permitido de alocação em criptoativos? Para fundos, muito parecido com o anterior, caiu 2 assim na prova de um aluno nosso, destinado a investidores qualificados. Lembra, né? Fundos de criptoativos, eles são, nesse momento, para investidores qualificados. Mas o ponto é o seguinte, tá? A regulamentação, ela não fala em limite específico. Então a questão tentou te dar uma pegadinha ali. Quando falar em máximo, em geral, percentual de concentração máxima para fundos nunca vai ter, é 100%. Né? Fundo de ações, por exemplo, outros fundos, tá? Então não tem concentração máxima, desde que a exposição seja a investidores qualificados, tá bom? Então esses aqui, não tem muito como te explicar isso aqui, mas enfim, não tem exposição máxima para esse tipo de ativo, ok? Não há limite, portanto. Ele pode comprar 100% em cripto, tá? Matéria nova aí para você. 7. O estagiário está revisando algumas características das cotas de fundo de investimento e encontrou as seguintes afirmações, tá? Vamos lá. 1. A cota de fundo aberto não pode ser objeto de cessão, exceto por decisão judicial ou execução de garantia. O que é objeto de cessão? Cessão é ceder, né? Então, por exemplo, o que é um fundo aberto? O fundo aberto é aquele que tem liquidez, né? Aquele que você pode sair a qualquer momento. Então, um fundo aberto, se eu quero transformar em dinheiro, vamos supor que eu tenho um fundo aberto no Banco BTG, no Banco Santander, seja onde for, e eu quero transformar esse dinheiro, eu volto nesse banco e peço resgate. O banco me dá o resgate, porque ele é um fundo aberto, eu pego meu dinheiro e vou embora. Eu não posso ceder ele, ou seja, não posso pegar eu e vender minha cota para Maria, para o José, para o Luiz, e pegar dinheiro com eles. Eu tenho que voltar lá e pedir o resgate. Porque ele é um fundo aberto, ele tem liquidez. A exceção é o seguinte, por decisão judicial, olha, ordeno que essa cota saia do Lucas e vá para Maria, saia do Lucas e vá para fulano, ciclano, justiça mandando fazer, ou por execução de garantia. Coloquei meu fundo como garantia de um financiamento, não paguei, a justiça vai mandar ceder lá para quem eu devo esse dinheiro. Mas eu não posso ceder isso de forma arbitrária, tá? 2. As cotas de fundo fechado podem ser objeto de cessão. Perfeito, essas podem ser. Porque, de novo, como é fundo fechado, eu não consigo voltar lá e pedir resgate. Então eu troco aqui no mercado secundário com a Maria, com o João, essa é a ideia, tá? E as cotas de fundo fechado podem ser negociadas em mercado organizado, né? Perfeito, então as 3 estão corretas, tá? Cotas então, de fundo aberto não podem ser cedidas, a não ser por decisão judicial ou execução de garantia, que também seria, via de regra, por justiça, né? De fundo fechado pode. E eu negocio onde? No mercado organizado, tá? No mercado secundário, tá? 8. O estagiário está analisando a rentabilidade de fundo multimercado composto por 10% em moeda estrangeira, 30% em renda variável, 60% em renda fixa pós-fixada. Então, multimercado, ele compra vários mercados. Essa é a ideia. Durante o período, aqui estava a valorização desses ativos, né? O dólar subiu 15, Ibovespa caiu 20, né? Então que seria o segundo ponto aqui.
E o DI acumulado no período é 10%, sendo que o cara paga 100% do DI. Qual foi, ó, desconsiderando taxas de custos operacionais, qual foi o retorno aproximado? Caiu na sua prova. Aqui é HP. A única chance de você errar seria se você errasse aqui desvalorização com valorização. Vamos pegar HP para calcular isso agora, olha só. Então, aqui está a minha HP. Vamos zerar ela aqui. Zerei tudo, beleza. Então, olha só, o que eu tenho que fazer, tá? Tem que fazer cada uma dessas variações, cada uma desses pesos, perdão, conforme essas variações. Bora lá? Bora lá. Vamos fazer o primeiro, então, moeda estrangeira. 10, Enter, 15%. 1,5%. Porque 10% da minha carteira oscilou 15%. Jogo isso no Soma Mais, para ir colocando lá na minha caixinha das somas. Soma Mais. O que é esse 1 aqui? Esse 1, a HP está dizendo, guardei para você no Soma Mais uma pessoa. Porque realmente é um só por enquanto, né? Vamos fazer outro? Bora. 30 Enter, né? Que é 30% de renda variável. 20%. Só que é desvalorização. Então, CHS. Para ficar negativo. Soma Mais. 2 carinhas estão guardados. Olha o que eu fiz, tá? 30 Enter, 20% CHS, para ficar negativo. 2 caras estão guardados aqui, Lucas. Beleza. Vamos para o terceiro. 60 Enter, 10%. Né? 6%. Soma Mais. Lucas, tenho 3 nessa gavetinha. Então, agora, para recuperar a gavetinha, eu vou recuperar, recall, né? 2. Então, recall 2. Tá ali, 1,5%. Foi a variação da minha carteira. Quando tiver assim, tem várias formas que você pode fazer, não tem uma forma única, tá? Mas há de amor a resposta para você. Então, o que eu fiz basicamente? Peguei cada um desse cara e joguei na sua variação. Esse cara, joguei na sua variação, aqui negativo. Esse cara, joguei nessa variação. Tá? E joguei tudo no Soma Mais, depois os recuperei. Beleza, rapaziada? Lembrando, esse é o pré-prova, eu separo 8 questões toda semana e trago para vocês aqui no YouTube, do compilado de todas as questões que eu jogo no curso, que a gente atualiza semanalmente no meu curso, que tem o meu WhatsApp pessoal, inclusive, tá? E eu quero te convidar que ontem abri inscrição para a jogada de mestre, que é um checkmate na certificação C. A galera em geral estudava 6, 8 meses. Eu criei um método que mais aprova no Brasil. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você fazer parte. Não precisa abrir mão da rotina. Não precisa virar noite e noite acordado estudando. Eu encaixo estudo na sua rotina. E eu estarei com você passo a passo. Isso no dia 1, isso no dia 2. Verdadeira tutoria de como passar no C, no método que mais aprova C nesse país. Tá bom, rapaziada? Aqui embaixo tem o link. Super beijo. Te espero semana que vem. Fui. Tchau. Valeu.